Minha gente, vamos falar hoje sobre o financiamento da Seguridade Social. E aí, quando surge concurso com direito previdenciário, a primeira pergunta, e eu não gosto de responder essa pergunta, é: professora, a senhora poderia me dizer quais os artigos que vão cair na prova? Ou pelo menos, aqueles que mais caem na prova, o pelo menos eu consigo responder. Aqueles que vão cair na prova podem ser todos que estão no edital. Né? Cada hora a banca traz uma coisinha, uma picadinha ali de uma questão ou outra. Isso é normal. Agora, tem uma recorrência, sim. Tem determinados temas que são recorrentes, até porque numa prova de Seguridade Social tem que ter um mínimo de conhecimento em determinados pontos. Bem, então vamos tratar do financiamento da Seguridade Social. E aí eu trago como artigo de extrema importância o artigo 195 da Constituição. Quer começar a estudar custeio, quer começar a entender custeio, é o artigo 195. E não vem com essa aqui, custeio é chato, benefício é melhor. Não, é chato porque a gente não aprendeu. Mas na hora que a gente aprende e aprende o porquê, fica fácil. Bem, voltando à história da Seguridade Social, o conceito da Seguridade Social, um conjunto integrado de ações, de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinados a assegurar os direitos à saúde, à previdência e à assistência social. Bem, de onde virá o recurso necessário para essas ações de saúde, assistência e previdência social? Saúde e assistência social, eu sei que não pode conjugar com contribuição. O beneficiário da saúde, o beneficiário da assistência social vai ter essas prestações, programas, benefícios, independentemente de contribuição para a Seguridade Social, não é? Mas eu tenho que arrumar os recursos. Bem, a Previdência já é diferente. A Previdência tem caráter contributivo e filiação obrigatória. Então, segurados que vão exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social serão contribuintes obrigatórios da Previdência Social. Não é assim? É. E aí a gente continua. Então, eu sei que esse sistema, ele tem que girar, ele tem que funcionar, mas ele tem que ser financiado, ele tem que ser custeado. E você já aprendeu, um dos princípios da Seguridade Social é a diversidade da base de financiamento e a solidariedade contributiva. Lembram dos princípios da Seguridade Social? Bem, eu vou usá-los agora. O artigo 195 dispõe que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E das seguintes condições. Bem, das seguintes contribuições sociais. Primeiro, eu vou dividir esse financiamento da Seguridade Social em financiamento direto e indireto, porque o próprio texto constitucional fala financiamento de forma direta e indireta.
nos termos da lei. O financiamento direto pegou, e aquilo é para a Seguridade Social, o financiamento direto é feito por meio das contribuições sociais, que são espécies de tributo. As contribuições que financiam a Seguridade Social têm natureza jurídica tributária, tá? Ela não é um imposto, ela é uma contribuição social. Mas imposto, taxa, contribuição social são tributos. Por isso eu posso dizer, as contribuições sociais que financiam a Seguridade Social têm natureza jurídica tributária. Coloque isso aí na mente, tá? Então, o financiamento direto é feito por meio das contribuições sociais, que tem natureza jurídica tributária. Certo? Tem natureza jurídica tributária. Bem, o financiamento indireto, ele é feito por como? Com recursos que vêm do orçamento da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Financiamento. Então, parte do orçamento de cada ente federativo, ele pode colocar para a Seguridade Social. No caso da União, o orçamento da Seguridade Social, ele é separado do orçamento fiscal. Tá? No caso dos estados, DF, municípios, as receitas que vão para a Seguridade Social vão integrar o próprio orçamento do estado, do DF e do município. Então, o parágrafo 1º, se vocês acompanharem aí, do artigo 195, me diz: as receitas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, destinadas à Seguridade Social, constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. Não vem contribuição de baixo para cima. Sempre a tributação é de cima para baixo, né? A repartição é de cima para baixo. Bem, então aqui eu tenho financiamento indireto. Mas falei para vocês que o financiamento também vai ser direto por meio das contribuições sociais. Bem, das contribuições sociais. E aí a Constituição, ela descreve, discrimina expressamente que contribuições são essas. Uma, a contribuição do empregador, da empresa, da entidade equiparada a ela. Não é uma empresa, mas se equipara à empresa. Por exemplo, uma associação, uma entidade religiosa, um clube de futebol. São entidades, um condomínio, equiparadas à empresa. Bem, então esses empregadores, empresas, entidades equiparadas a empresas na forma da lei, a contribuição que prevê a Constituição é aquela que vai incidir sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Quando a gente diz a contribuição sobre a folha de salários, né? Na verdade, é sobre a folha de salários e demais rendimentos. Não é só salário que vai integrar a base de cálculo dessa contribuição. E digo, a pessoas que lhe prestam serviço, mesmo sem vínculo empregatício. E lá na frente você vai ver que a empresa vai pagar contribuição
incidente sobre a remuneração paga, por exemplo, a contribuinte individual, que não tem vínculo empregatício. Então, a Constituição já deu a deixa para que a União instituísse essa contribuição. Contribuição da empresa, empregador ou entidade equiparada sobre a receita ou o faturamento. E contribuição sobre o lucro. Então, essas aí das empresas já estão discriminadas na Constituição Federal. Depois eu tenho ainda a contribuição do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social. Olha só a mudança da reforma. Podendo ser adotadas alíquotas progressivas, de acordo com o valor do salário de contribuição. Então, eu tenho. Quem financia a Seguridade Social? Contribuição do segurado. É também uma contribuição de financiamento da Seguridade Social, que, segundo a Constituição, pode ter alíquotas diferenciadas em razão do valor do salário de contribuição. Essa é uma informação. Contribuição do segurado poderá ter alíquotas diferenciadas em razão do valor do salário de contribuição. A outra informação, no mesmo inciso, diz assim: não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidos pelo regime geral de previdência social. Veja aqui, olha aqui, vou colocar aqui para vocês. Regime geral de previdência social. Não tem incidência de contribuição sobre a aposentadoria e pensão. Tem incidência? Não. Por quê? Porque a própria Constituição veda. Então, se a Constituição veda a incidência de contribuição de um tributo, eu posso dizer que aqui o Instituto da Imunidade Tributária. Imunidade tributária. Não haverá incidência do tributo contribuição social sobre aposentadoria e pensão pagos pelo regime geral de previdência social. Isso nem por emenda constitucional pode ser retirado. Por quê? Porque é cláusula pétrea implícita da Constituição, tá? Nem por emenda eu tiro a imunidade tributária. Agora, diferentemente do regime geral de previdência social, nós temos, e já estudamos, né, noções gerais do regime próprio de previdência. No regime próprio de previdência social, nós temos como contribuintes aposentados e pensionistas. Então, sobre os proventos de pensão e aposentadorias pagos por um regime próprio, haverá incidência de contribuição previdenciária. Artigo 40, caput da Constituição Federal. Diferente do que eu tenho onde? No regime geral, imune. Então, esse inciso 2 é de uma quantidade de informações e, portanto, possibilidades várias de formular questões, tá? Então, eu tenho essa contribuição. Além, a contribuição incidente sobre concursos de prognósticos. Olha, concursos de prognósticos. Vamos estudar mais adiante. Concursos de apostas, sorteios, loterias. Isso é o concurso de prognóstico. Contribuição do importador. Olha, de bens ou serviços do exterior.
ou de quem a lei a ele equiparar. Várias questões, né, trazem no corpo da questão contribuição do exportador. Errado. Nós temos a contribuição do importador. Vimos esses quatro incisos, né? E eu vou dividir essas contribuições em contribuições previdenciárias e não previdenciárias. Por que tem essa divisão na doutrina? Olha, por quê? As chamadas contribuições previdenciárias são aquelas em que os seus recursos, cujos recursos são somente utilizados para pagar os benefícios da Previdência, os benefícios do regime geral de Previdência Social. Aí eu volto lá na Constituição, no artigo 67, inciso 11, e coloco lá: são vedados a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o artigo 195, 1, a linha A e 2, para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201. Bem, olha, artigo 195, 1, a linha A e inciso 2. Essas contribuições são, então, as contribuições previdenciárias. E por isso eu as marquei de vermelho, tá? Quais são as contribuições previdenciárias? Incidentes sobre folha de salários e demais rendimentos, pagos ou creditados a qualquer título, a pessoa que lhe presta, física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício, contribuição da empresa. Além disso, como previdenciária também, a contribuição do trabalhador e dos demais segurados do regime geral de previdência social. Então, essas duas só podem ter os seus recursos utilizados para pagamento dos benefícios do regime geral de previdência social. Por isso, elas são chamadas de previdenciárias. As outras, sobre a receita ou faturamento, sobre o lucro, sobre a receita de concursos de prognósticos e a do importador ou a quem a lei a ele equiparar, são chamadas de contribuições não previdenciárias, mas financiam a Seguridade Social, tá? Então eu tenho contribuições sociais que financiam a Seguridade Social. E eu tenho uma divisão nesse conjunto em previdenciárias e não previdenciárias. Qual é o objeto de estudo do direito previdenciário? A contribuição previdenciária. E é essa que nós vamos estudar ao longo do curso, tá? A contribuição previdenciária. Bem, essas contribuições que aqui estão discriminadas na Constituição Federal, elas exigem, para serem instituídas, porque a Constituição não instituiu, não criou. Quem cria tributo é a lei. Então, quem cria a contribuição social é a lei. Só que no caso dessas que já estão discriminadas, elas vão poder ser criadas por lei ordinária, ou por lei ou por medida provisória. Eu tenho aqui, só a título de exemplo, eu tenho aqui a contribuição previdenciária, elas foram instituídas pela Lei 8.212, que nada mais é que uma lei ordinária. Já a contribuição sobre o faturamento ou a receita das empresas, a COFINS, ela foi instituída por uma lei complementar. Ora, precisava
que a COFINS fosse instituída por uma lei complementar? Não. Por quê? Porque a contribuição sobre receita ou faturamento da empresa precisa apenas de lei ordinária. Só que quiseram instituí-las por uma lei complementar. Aí vem o que eu quero. Me responda se houver alguma alteração na lei da COFINS. Tem que ser por lei ordinária ou por lei complementar? Já que ela foi instituída por uma lei complementar. Questão de prova. A alteração na lei da COFINS pode ser feita por lei ordinária ou até mesmo por medida provisória. Professora, mas lei ordinária não pode alterar lei complementar e nem medida provisória. Aliás, matéria reservada à lei complementar não pode ser objeto de lei de medida provisória. Não estou falando nada disso. Eu estou falando que a COFINS, como é uma contribuição incidente sobre a receita ou faturamento, que já está discriminada na Constituição, ela poderá ser instituída, modificada, alterada por lei ordinária. Ela não é matéria de lei complementar. Não precisava ser uma lei complementar. E aí, a resposta. Qual é a forma de alteração? Qual tipo de lei que eu posso alterar a lei da COFINS? Lei ordinária. Sim. O Supremo Tribunal Federal já debruçou sobre o assunto e já decidiu que a alteração na lei da COFINS pode ser feita por lei ordinária. Por quê? Porque a lei da COFINS, ela é, coloque aí para vocês, formalmente uma lei complementar. Foi elaborada, votada, aprovada como lei complementar. Mas materialmente, ela é uma lei ordinária. Por quê? Porque a matéria da COFINS é de lei complementar? Não. Então, se não é, se é de lei ordinária, vamos poder alterá-la por lei ordinária, tá? Então, eu tenho aqui comigo que a alteração nessas contribuições, na lei dessas contribuições, que já estão discriminadas na Constituição, podem ser feitas por lei ordinária. Ainda que a contribuição tenha sido instituída por lei complementar, porque não é matéria de lei complementar. Deu para entender? Tá. Esse mesmo artigo, o artigo 195, diz que a Constituição, a União poderá ainda expandir, instituir outras formas, outras fontes, melhor dizendo, de custeio da Seguridade Social. Então, outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou a expansão da Seguridade Social. Tudo bem. Então, vão poder criar muitas e muitas contribuições, né? Diferentes daquelas que já estão ali descritas. Por que eu sei que tem que ser diferentes? Porque manda observar o artigo 154.1 da Constituição. E a interpretação desse parágrafo é que, se a União, dentro da sua competência tributária residual, ou seja, pode instituir novas contribuições da Seguridade Social, ela tem que observar 3 condições, 3 requisitos. 1, essa nova contribuição, essa sim, tem que ser
instituída por lei complementar. Então, se ela vai ser instituída por lei complementar, eu já te dou uma dica. Não poderá ser objeto de medida provisória, tá? Não pode ser objeto de medida provisória. Por quê? Porque o que é reservado à lei complementar não pode ser objeto de medida provisória. Aí, lá na Constituição, dentro do processo legislativo, você aprende, tá? Bem, além desse requisito, ser a nova contribuição não cumulativa. Para concursos mais simples, eu posso dizer que basta falar que a nova contribuição atende ao princípio da não cumulatividade. Para questões ou concursos mais elaborados, eu preciso dizer que essa contribuição não cumulativa significa que, na operação posterior, já fica descontada o que foi devido na operação anterior, para não haver o efeito cascata do tributo, cobrar lá na frente, em cima de um valor que já foi cobrado, né? Então, a contribuição nova da Seguridade Social deve respeitar o princípio da não cumulatividade. Bem, além disso, e aí também mais observações, essa nova contribuição não pode ter identidade, não pode ter igual fato gerador ou base de cálculo das contribuições sociais já discriminadas na Constituição Federal. Agora, não ter fato gerador ou base de cálculo das contribuições sociais. Essa é a vedação, tá? Essa é a vedação. Agora, pode essa nova contribuição ter fato gerador ou base de cálculo de impostos? Sim. De fato gerador e base de cálculo de impostos? Pode. Pode por quê? Porque a interpretação, né? A interpretação é que não pode ter do mesmo tributo. Então, contribuição não pode ter fato gerador de outra contribuição. Certo? Então, se vier a União vai criar uma nova fonte de financiamento, uma nova contribuição para financiar a Seguridade Social. Nesse caso, poderá a contribuição ter identidade de fato gerador ou base de cálculo de impostos. O que eu coloco? Certo. Poderá ter identidade e base de cálculo de contribuições sociais. Errado. Viram a diferença? Essa é a pergunta de prova. Tá? Vamos lá. Bem, eu tenho aqui que nós tivemos uma alteração no ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, o artigo 76. Esse artigo já tinha sido modificado pela reforma de 2019, mas ele sofreu uma nova redação em 2022. Portanto, temos que observar essa modificação. Veja, são desvinculados do órgão, fundo ou despesa até 31 de dezembro de 2024, 30% da arrecadação da União relativa às contribuições sociais, sem prejuízo do pagamento das despesas do regime geral de previdência social, as contribuições de intervenção no domínio econômico e as taxas, né, já instituídas
ou que vierem a ser criadas até a referida data. Então, vai desvincular 30% das contribuições sociais. Então, veja, sem prejuízo da despesa. Então, o regime geral está certo, né? Fica mantido, sem prejuízo às contribuições de intervenção econômica, relativas às contribuições sociais, relativas às contribuições de intervenção do domínio econômico e as taxas já instituídas, ou que vierem instituir a ser criadas até a referida data, até 31 de dezembro de 2024. Então, desvincula, desvincular 30% dessas contribuições. Só que, olha só, a desvinculação não se aplica às receitas das contribuições sociais destinadas ao custeio da Seguridade Social. Então, veja, as contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social não pode mexer, tirar 30% para outra coisa, desvincular. Então, a desvinculação das receitas da União, que a gente chama DRU, né, não atinge as contribuições sociais da Seguridade Social. E essa desvinculação, ela está prevista, autorizada, para até 31 de dezembro de 2024. Bom, então, saber essa situação aqui, porque nós tivemos uma alteração em 2022. Bem, parágrafo 6º do artigo 195. Está com a Constituição na mão? Presta atenção, lê junto, tá? Todas as contribuições que financiam a Seguridade Social, todas, aquelas que estão discriminadas na Constituição e outras que dentro lá daqueles requisitos a União vier a instituir para aumentar as fontes, né? Expandir o custeio da Seguridade Social, todas elas respeitam o que a gente chama de princípio da noventena, ou princípio do prazo nonagesimal. O que significa isso? Que no caso de instituição ou majoração, aumento, a cobrança não pode ser imediata. Ela tem que aguardar 90 dias a partir da data em que elas foram instituídas ou modificadas, tá? Então, não posso ter uma cobrança imediata. Veja, as contribuições sociais de que trata esse artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado. Esse modificado aí, cuidado, a interpretação doutrinária e jurisprudencial é de que, em caso de aumento, tem que aguardar os 90 dias. Em caso de redução, não. Por quê? Porque o princípio da noventena, aguardar esses 90 dias, é para que o contribuinte se adeque, né? Se planeje. Agora, precisa ter um planejamento quando há redução, isso é coisa boa para ele. Então, não preciso respeitar os 90 dias em caso de redução. Só em caso de instituição e aumento. Bem, aí avança, não se lhes aplicando o disposto no artigo 153b. O que significa isso? Que pode a contribuição da Seguridade Social ser exigida no mesmo exercício financeiro em que ela foi instituída? Sim, verdadeiro. Mas não tem que aguardar o exercício seguinte? Não. Por que não? Porque aqui fala, não precisa respeitar, não aplica anterioridade comum.
Então, se vier na minha prova, a contribuição previdenciária do segurado sofreu aumento com a publicação da lei em julho de 2024. Poderá essa contribuição ser cobrada no mesmo exercício financeiro em que ela foi majorada. Certo ou errado? Certo. Ah, mas não falou que só tem que esperar 90 dias. Falou certo. Não falou nada errado. Pode até não ter falado tudo o que você queria ou que você sabia, mas não tem erro. Ela pode ser cobrada no mesmo exercício financeiro em que ela foi instituída? Sim. Agora, se eu colocar, ela pode ser cobrada a partir da data da publicação da lei que aumentou? Não. Ela só pode ser cobrada a partir de decorridos 90 dias, após 90 dias, da data da publicação da lei que aumentou. Entenderam? Tá? Porque é muito comum vir. Não poderá ser cobrada no mesmo exercício em que foi aumentada ou instituída. Pode, desde que respeite os 90 dias. Mas que poder, pode. E é isso que eu preciso que vocês marquem. Tá? Seguindo. Parágrafo 9º do artigo 195. Mudanças pela reforma de 2019. Olha, as contribuições das empresas, portanto, as contribuições previstas no inciso 1 do artigo 195, eu volto lá só para te mostrar. Olha, as contribuições do inciso 1, então são todas elas, sobre folha de salários, demais rendimentos, receita ou faturamento e sobre o lucro, tá? Então, todas essas contribuições aqui poderão ter alíquotas diferenciadas. Deixa eu colocar aqui. Poderão ter alíquotas diferenciadas. Em razão de quê? Da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho. Então, alíquotas diferenciadas, tá? Alíquotas diferenciadas, eu posso aplicar, a União pode aplicar em todas as contribuições das empresas, seja incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos, seja sobre a receita ou faturamento, seja sobre o lucro. Isso tá certo. Agora, base de cálculo diferenciadas, não. Veja, sendo também autorizada a adoção de bases de cálculo diferenciadas apenas no caso das alíneas B e C do inciso 1. O que significa isso? Olha, base de cálculo diferenciada apenas na contribuição das empresas, incidente sobre a receita ou faturamento e sobre o lucro. Tá? Base de cálculo diferenciada, contribuição sobre receita, faturamento e lucro. Alíquotas diferenciadas sobre folha de salários, demais rendimentos, receita ou faturamento e lucro. Qual é a conclusão que eu chego? Que a contribuição da empresa do empregador, incidente sobre folha de salários e demais rendimentos, não poderá ter base de cálculo diferenciada. Essa é a conclusão. Depois da reforma de 2019. Aí, quando eu falo depois da reforma de 2019, eu trago aqui o artigo 30 da Emenda Constitucional 103. Vejam, a vedação de diferenciação ou substituição de base de cálculo decorrente do disposto no parágrafo 9º do artigo 195 da Constituição Federal não se aplica a contribuições que substituam a contribuição sobre a folha de salários e demais rendimentos instituídas
antes da data de entrada em vigor desta emenda constitucional. Então, aquelas que, porventura, né, já estavam com base de cálculo diferenciada, ou substituindo a folha de salários, no caso de diferenciação ou substituição, que tinham que essa mudança tinha ocorrido até 13/11/2019, continua valendo, porque não existia essa vedação na Constituição. Mas a partir da reforma, né, se vier a adotar base de cálculo diferenciada para a contribuição sobre folha de salários e demais rendimentos, vai estar inconstitucional. Né? Vai estar inconstitucional, certo? Bem, eu estou trazendo aqui as disposições constitucionais mais importantes, né? Parágrafo 11. Mudou completamente a redação pela reforma de 2019. Veja, são vedados a moratória e o parcelamento em prazo superior a 60 meses. E na forma de lei complementar, a remissão e anistia das contribuições sociais de que tratam a linha A do inciso 1 e o inciso 2 do caput. Vamos trocar em miúdos, né? Olha, as contribuições previdenciárias não poderão ter moratória ou parcelamento superior a 60 meses. Não pode parcelar por mais de 60 meses. Agora, em relação à remissão, perdão da dívida, ou anistia, exclusão das multas, dessas contribuições previdenciárias, cabe à lei complementar dizer o que vai vedar, se vai vedar, como vai vedar, tá? Então, olha, e na forma de lei complementar, a remissão e a anistia das contribuições de que tratam as contribuições previdenciárias. Aí a vedação, né, se for o caso de não permitir a remissão ou anistia dessas contribuições previdenciárias, cabe a quê? Cabe a lei complementar, tá? Cabe a lei complementar. Entenderam? Bem, vamos para o artigo 31 da emenda constitucional. A emenda, quando modifica o artigo 11, ela sabia que já havia parcelamentos com prazos maiores. Então, ela coloca: esse disposto não se aplica aos parcelamentos previstos na legislação vigente até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional, sendo vedadas a reabertura ou a prorrogação de prazo para adesão, tá? Então, os parcelamentos que tinham sido autorizados com prazos maiores de 60 meses, até a entrada em vigor da emenda constitucional, da reforma de 2019, continuou valendo, tá? Dali para frente, vai ter parcelamento, vai ter moratória, 60 meses no máximo. Então, superior a 60 meses, não. Bom, parágrafo 3º do artigo 195. Gente, mas por que a senhora veio no 6º, 9º, 11 e volta para o 3º? Porque é assunto diferente. Veja, a pessoa jurídica, vamos lá, Fabiana, a pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público, nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Olha, a Constituição falou: ô lei, deixa para a lei ordinária dizer como que isso vai acontecer. Mas eu já estou dizendo que a pessoa jurídica que não está em dia
que está em débito com a Seguridade Social, né? Com a Seguridade Social, não poderá contratar com o poder público. Ela não vai ter uma certidão negativa de débito das contribuições da Seguridade Social para contratar. Não vai poder receber incentivos fiscais ou creditícios. Tá? É o que está na Constituição Federal. Bem, e aí eu parto para o parágrafo 7º. Bem, o parágrafo 7º diz que são isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei, tá? Estabelecidas em lei. Bem, vamos lá. São isentas. A Constituição, quando utiliza esse termo, são isentas, eu vou colocar aqui para você. Se trata de imunidade tributária. Se trata de imunidade tributária. Só que cabe à lei complementar dispor, né, quais são as exigências que essas entidades beneficentes de assistência social têm que cumprir. Mas, professora, aqui está estabelecidas em lei. E eu aprendi que quando é lei complementar, a Constituição coloca. E agora a senhora vem e me fala que vai ser lei complementar. Falo. Como que eu vou para minha prova? Chorando, como eu choro todas as vezes. Por quê? Porque se vier assim, são isentas, normalmente vem assim, são isentas de contribuição para a Seguridade Social todas as entidades de assistência social, beneficentes de assistência social. Graças a Deus, errado. Porque não são todas. São aquelas que vão cumprir os requisitos estabelecidos em lei. Agora, eu digo que é lei complementar porque, caso de imunidade, o Código Tributário Nacional fala que tem que ser trazido por lei. Esses requisitos têm que ser descritos, né, dispostos em lei complementar. Então, numa prova mais elaborada do que simplesmente a redação do texto da Constituição, nós podemos colocar como certo. As entidades beneficentes de assistência social serão imunes à contribuição social ou serão isentas da contribuição social, desde que atendam os requisitos estabelecidos em lei complementar. Correto, tá? Correto, porque é por lei complementar. Professora, é possível uma questão dessa cair em concurso tipo INSS? Menos provável. É possível cair uma questão dessa na Receita, no TCU, na CGU? Sim. Tá? No Senado? Sim. Então, depende de onde a gente está olhando, para qual concurso que eu estou me preparando. Agora, se você está preparando para o INSS, mas vai dizer que não vai estudar isso aqui, porque a professora diz que pode ser que não caia, ou que não caia, é mentira. Pode também o examinador querer apertar mais um pouco. E se ele apertar, você sabe. Tá? Aí, vamos lá. Parágrafo 12. Veja. Lei, agora é lei mesmo, normal, lei ordinária. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos 1b e 4 do caput serão não cumulativas. Olha só. Quais são essas contribuições? 1. Sobre a receita ou lucro das empresas.
a do importador de bens e serviços do exterior. Essas duas contribuições, a lei pode definir, tá? Pode definir quais seriam os setores de atividade econômica que teriam essas contribuições não cumulativas, para não ter o efeito cascata. Isso é que o parágrafo 12 quer dizer. Bem, já vou para o parágrafo 14. E esse eu vou precisar em custeio, eu vou precisar em benefício. Esse é um parágrafo que foi incluído pela reforma. O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao regime geral de previdência social a competência, cuja contribuição mínima mensal exigida para sua categoria seja superior ou igual à contribuição. Desculpa, vamos ler de novo. O segurado somente terá reconhecido como tempo de contribuição ao regime geral a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições. Eu vou precisar desse artigo quando a gente estuda lá a parte de benefício, que fala assim, anota que você vai lembrar, artigo 19E do Decreto 3.048. As contribuições, os salários de contribuição, as competências com salário de contribuição que seja menor do que o valor mínimo, ou seja, salário de contribuição inferior ao salário mínimo, aquela competência não vai poder ser computada para manutenção da qualidade de segurado, para fins de carência do segurado, para fins de contar como tempo de contribuição, para fins de contagem recíproca de tempo de contribuição. Por quê? Porque ela está abaixo do mínimo legal. Assegurado o ajuste pelo segurado. Tá? Bem, isso eu vi lá em benefício. Aqui em custeio, a própria emenda constitucional fala o seguinte: olha, até que entre em vigor lei que disponha sobre o parágrafo 14 do artigo 195 da Constituição Federal, o segurado que no somatório de remunerações auferidas no período de um mês receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição, que na verdade é um salário mínimo, então inferior a um salário mínimo, poderá 1. Complementar a sua contribuição, de forma a alcançar o limite mínimo exigido. 2. Utilizar o valor da contribuição que exceder o limite mínimo de contribuição de uma competência em outra. Né? Então, eu tenho uma competência com R$3.000 e a outra com menos de um salário mínimo. Eu pego uma parte lá para trazer para outra aquela competência menor até ela chegar a um salário mínimo. Tá? Ou então, agrupar contribuições inferiores ao limite mínimo de diferentes competências para aproveitamento em competências mínimas mensais. Imagine o seguinte: uma empregada doméstica, e eu estou muito preocupada com isso depois da reforma, porque muita gente não sabe, tem um contrato de receber meio salário mínimo. Pode, depende do número de dias e horas que tem o contrato. A contribuição dela vai ser sobre meio salário mínimo. O que vai acontecer? Todas aquelas competências não estão servindo para nada. Para tempo de contribuição, para manutenção da qualidade segurada, para fins de carência, para nada. Vai ter que, para servir, vai ter que fazer um ajuste. E qual vai ser o ajuste?
Qual vai ser o ajuste? Vai ser ou complementar para chegar no mínimo, ou pegar excedente de outras, ou agrupar. Então, vamos supor, em 6 contribuições no ano, de meio salário mínimo, na verdade eu vou ter 3, porque eu vou ter que juntar, né? Agrupar. Como que é feito, professora? A complementação, a utilização do excedente, o agrupamento. Isso a gente vai ver em outra aula, outro tema, tá? Mas aqui eu já estou adiantando que a reforma da Previdência inclui o parágrafo 14 do artigo ao artigo 195, que é o artigo do financiamento, do custeio. Então, eu sou obrigada a falar aqui por conta do edital que fala disposições constitucionais do custeio da Seguridade Social. Bem? Então, isso é uma nova, né, uma nova inclusão aí que colocaram, né, para o segurado, certo? Bem, esses ajustes de complementação ou agrupamento de contribuições previstos nos incisos 1, 2 e 3, né? Então, complementação, agrupamento, utilização de excedente, somente poderão ser feitos ao longo do mesmo ano civil, tá? Ao mesmo ano civil. Então, o que vai acontecer? Dentro do ano de 2022, aí eu posso fazer certinho. Dentro do 2023, a mesma coisa. Eu não posso pegar uma contribuição de 2022, o excedente dela, para completar uma de 2023, né? Isso não pode, porque tem que ser tudo do mesmo ano civil, tá? Tudo do mesmo ano civil. Mas isso a gente vai ver com mais detalhes em outro tema de aula, certo? Tá ok? Tranquilo? Então aqui, não vou passar para outro tema não. Aqui a gente fala sobre o financiamento da Seguridade Social, quais são as contribuições, a natureza jurídica e as disposições constitucionais sobre o financiamento da Seguridade Social, certo? Então me aguarde, vamos terminar esse tema, daqui a pouco eu volto.